Fala, meu povo concurseiro, galerinha que está estudando aí para o seu concurso da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, para a Prefeitura, seja qual for a sua preparação, eu tenho certeza que, de alguma forma, essa temática da liderança, da gestão escolar, da orientação, da supervisão, também já apareceu no seu concurso. Então, todo trabalho em educação, dada a sua natureza formativa, implica toda uma ação de liderança, ok? Que vai se constituindo numa capacidade de influenciar positivamente as pessoas. E liderança tem a ver com isso, influenciar o outro, né? Para que em conjunto as pessoas possam aprender, construir conhecimento, desenvolver competências, realizarem projetos, enfim, promovendo uma melhoria em alguma condição. E a Heloísa Luck, essa autora que está aqui como base para nós, ela vai dizer que o diretor da escola, o diretor assistente ou adjunto, todo supervisor pedagógico, o orientador educacional, assim como todos os demais membros da equipe da gestão escolar, todos os professores, vão desempenhar um importante papel no desenvolvimento da liderança na escola. Então, para o exercício dessa liderança, você tem ali uma necessidade de uma boa vontade, uma boa intenção, só que isso tudo não é suficiente, ok? Então, ela vai dizer que é preciso, de fato, não só isso, né, mas se influenciar pessoas. Quando a gente pensa em liderança, a gente tem a ver com a arte ou a capacidade de influenciar o outro, né, para a consecução, né, de um objetivo. Então, é preciso mobilizar as pessoas, orientar essas pessoas adequadamente numa dinâmica de processo, né, processos esses que são sociopedagógicos, que são necessariamente ligados a uma competência específica, né? Então, essa gestão vai demandar, de alguma forma, uma mobilização. Então, neste volume que a gente está utilizando aqui, né, esse volume está aqui ó, apontado para você aqui, ó, usado como base, a Heloísa Luck vai mostrar aos gestores escolares como orientar a atenção, né, como orientar o indivíduo para uma liderança mais efetiva, né, de uma atuação profissional. E também trazer ali para os membros da comunidade escolar, deixa eu ficar aqui maior para você, ó, para os membros da comunidade escolar, né, toda a capacidade de compartilhar essa liderança. A gente vai ver aqui os estilos de liderança, a diferença entre um líder e um chefe, né, o comprometimento conjunto com os objetivos educacionais, em espírito de equipe, toda a proatividade. Essa autora, tá, essa autora que a gente está falando aqui, a Heloísa Luck, ela tem aí uma longa trajetória acadêmica. Ela é formada numa universidade de Nova York, na Colômbia. Ela é doutora em educação lá, pela essa universidade. Fez o pós-doutoramento dela na Geórgia, né, também numa universidade no exterior. É diretora educacional do CDAP, ou CEDAP, é o Centro de Desenvolvimento Humano Aplicado. Ela atua como consultora, conferencista e docente em cursos de capacitação profissional, de educação e para sistemas estaduais e municipais de ensino. Ela também publicou vários livros, né, que a gente tem aqui em mãos, e alguns desses eles também já apareceram no edital da Marinha, e alguns permanecem, tá? E alguns você vai encontrar aqui no Mentorizar, a gente trabalhando. Gestão educacional, por exemplo, uma questão paradigmática. Foi um livro que a professora Bruna trabalhou muito aqui para os alunos da ESFESEX, e também traz elementos importantes para a questão da gestão educacional. Quando a gente trata sobre avaliação institucional, esse livro aqui é uma referência. As perspectivas da avaliação institucional da escola. Tá? É um livro de bolso pequenininho. Quando pensa um pouquinho melhor, aprofunda um pouco mais essa questão da ação integrada de administração, supervisão e orientação educacional, também é um livro importante, esse pequenininho aqui, ó, tá? Mas hoje, o objetivo de hoje é a gente trabalhar esse livro, né? Esse livro aqui que está sendo destacado para você. E nesta aula aqui você vai baixar material que tenho disponível para você. Antes, eu quero te pedir que você siga as nossas redes sociais, acompanhe o nosso trabalho, marque lá o nosso Instagram, tá? Se você ainda não baixou o material gratuito do nosso site, faça isso agora também. E assim você vai se conectando ao nosso trabalho. Se você ainda não ativou, ok? Se você ainda não ativou o sininho que eu costumo dizer que é a marca do Mentorizar, dizendo para você, avisando você aí que vai rolar uma live aqui no nosso canal do YouTube. Se você está assistindo essa aula pelo canal do YouTube, não deixe de comentar também, tá? Se você está conectado no nosso Instagram, comente lá, olha, assisti a aula sobre gestão e liderança, ou liderança na escola, isso foi bem interessante para mim, eu conheci o seu trabalho, foi bem importante para eu aprender um pouco mais sobre o seu conteúdo. Eu vou mostrar para vocês, depois da vinheta, eu vou mostrar como a gente vai trabalhar hoje, tá?
Você que já é da nossa turma, da nossa plataforma aqui, está vendo essa aula pela plataforma, você vai estranhar um detalhe. Em vez de entregarmos um slide hoje, já vamos entregar um material compacto, porque esse livro é um livro bem curtinho. Não vale a pena a gente construir slide. Então a gente preparou um material ainda mais sucinto, mais objetivo, para que você possa detonar, radiografar esse conteúdo. Vou mostrar agora, depois da vinheta. Fica por aí. Enquanto isso, vai curtindo, vai comentando e compartilhando. Bom, galerinha, é o seguinte, a gente vai fazer uma observação agora aqui, bem interessante, trazendo para vocês o que a gente separou para esse conteúdo. Lembrando o seguinte, esse livro, ele tem apenas, só para vocês terem uma ideia, ele tem apenas, tirando a parte dos anexos ali, né, a gente pode dizer que ele tem apenas, e as referências, para a gente isso não importa muito, a gente pode dizer que tem só 145 páginas. É um livro curto. No entanto, esse módulo ele é importante para a sua prova. Então, o que a gente fez? Separamos aqui, tá? Separamos um conteúdo, ó, você vai vendo aqui, ó. Ele tem 34 páginas, tá? Essa apostila aqui. Então, vamos trabalhar os pontos mais importantes dessa referência por meio dessa apostila. Na apostila, você vai encontrar, ó, todo o tópico mais importante ali daquele livro, ele vai trazendo para você aqui as considerações finais, ó, tá vendo aqui? Eu já estou trazendo as considerações finais, cheguei aqui. Mas lá na frente eu fui trazendo alguns esquemas, alguns tópicos importantes, ilustrados. Eu extraio algumas partes do livro para que você possa também ficar atento. Eu vou referenciando algumas páginas para que você fique ligadinho aí naquilo que tem de importante, tá? Então eu vou sinalizando para você, ó, na página tal, a gente, ó, por exemplo, página 38 aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Vou botar um zoom. Página 138, você tem que ficar ligado nisso, ó, página 36. Então, dessa forma, você vai se encontrando dentro do nosso material como um guia, né? Então, imagine que seja um fichamento, mas um pouquinho mais, porque a gente vai fazer a explicação sobre cada tópico desse. Nessa aula número 1, eu quero que você clique aqui embaixo, tá? Você que está na nossa plataforma aí, clique aqui embaixo. Você que está no nosso canal do YouTube, eu vou pensar seriamente se eu vou deixar esse link para você aqui no canal do YouTube. Porque esse material é um material exclusivo dos nossos alunos aí, tá bom? Então você vai clicar aqui embaixo, numa setinha que tem aqui embaixo, aqui no canto esquerdo, ou canto direito, depende de onde você está vendo aí. Você vai baixar esse material e a gente vai dar continuidade na aula 2. E na aula 2 a gente vai triturar essa apostila aqui. Mais um detalhe importante: aqui temos questões que vamos comentar também ao longo desse módulo, dessa referência sendo detalhada aqui. Então, vamos estudar um pouquinho sobre liderança e gestão escolar aqui comigo no Mentorizar. Lembrando que é sempre um prazer ter você aqui conosco. Não deixe de participar das aulas ao vivo, que nós temos também. Em cada turma anual, a gente tem um dia de encontro aí, e você pode usufruir dessa possibilidade de tirar dúvidas, de apontar detalhes que você encontrou como um ponto importante. Você pode trazer uma questão que você encontrou em algum concurso, trazer uma questão para que eu possa comentar. Então, só posso fazer isso na aula ao vivo, tá bom? Se você quiser deixar algum comentário também aqui na aula, na nossa plataforma existe um espaço como se fosse um fórum aqui, você deixa a mensagem também, mas é importante a gente ter essa interação e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! Fala, galera concurseira! Aula número 2, é isso aí. Vamos fazer a abordagem sobre esse livro tão importante da Heloísa Luck e agora, de fato, vamos abordar aquilo que está no nosso material, essa pedagogia aí, ó, página, escrito bem grande aí, pedagogia, mas em que aspecto da pedagogia? Justamente a liderança em gestão escolar, ou seja, aquilo que está previsto nesse livro, ok? Esse livrinho de bolso. A gente vai seguir detalhadamente cada detalhe aí que está previsto no nosso material. Cada pontinho destacado pelo professor. Lembrando que, quando a gente trabalha um material aqui do Mentorizar, a gente acredita que você está criteriosamente validando aquilo que nós produzimos, ou seja, você está aprendendo com aquilo que foi produzido aqui, e isso nós temos direitos autorais sobre esse material. Você não pode compartilhar, fazer rateio, dividir o teu login com outra pessoa.
a gente conta com a sua honestidade, até porque se você faz isso com outra pessoa, você está investindo o valor integral ou com desconto aqui na nossa turma e está dividindo esse conhecimento que você adquiriu, que você investiu em você mesma, em você mesmo, com outra pessoa. Isso não é legal, isso não é um comportamento de alguém que forma outras pessoas, não é um comportamento de um educador, né, de uma educadora. Eu entendo que eu não preciso estar reforçando isso. Nessa parte aqui do material, há uma descrição sobre a minha trajetória acadêmica. Não vou me alongar aqui, mas vocês sabem que eu sou um aluno de doutorado, tenho mestrado, tenho uma trajetória acadêmica, e aqui eu desenvolvo um pouco a estrutura do nosso método, fincado em 4 pilares: material direcionado, estudo ativo, revisão planejada e uma abordagem sobre a construção de questões. Vamos ao que interessa, vamos ao nosso material aqui. Esse material direcionado, que eu disse aqui no pilar, né, do mentorizar, a gente destacou, para trabalhar aqui, alguns aspectos que estão logo no início, né, desse material, desse livro aqui. Bom, o livro é esse. Os objetivos desse livro aqui é identificar a gestão educacional como prática de liderança, distinguir, né, fazer a diferença aí, né, diferenciar o conceito e as teorias sobre liderança. E aqui eu já chamo sua atenção para um aspecto bem interessante. Os estilos de liderança costumam ser um tópico muito cobrado na prova da Marinha do Brasil. Tá? Não vejo isso muito comum, né? De muita recorrência e de muita incidência na prova da aeronáutica. Mas em concursos de prefeituras, por exemplo, também podem aparecer essa ideia de conceito de liderança, o estilo de liderança, tá bom? Então fique ligado nisso aí. Por que que eu falo isso aí? Às vezes o aluno faz uma leitura seca do livro, né, e aí ele não pega aquilo que é mais importante. O objetivo da gente trazer aqui esse conteúdo é também poder sinalizar para você aquilo que a gente já com a nossa experiência já percebe aquilo que pode ser um tópico de prova. Então, dentro dessa introdução ali, a autora vai fazer uma educação significadora, vai explicar um pouco dessa tendência de significação de liderança, vai definir um pouco, né, vai trazer para a gente o significado dessa liderança. O tópico que eu considero como mais importante é a teoria sobre liderança. Quais são essas teorias? A gestão escolar como prática de liderança, ou seja, é aplicada, né? E o desenvolvimento da competência de liderança. Essa ideia, né, desse desenvolvimento aí de competência de liderança. A gente vai chamar essa aula aqui, né, como introdução, mas na verdade a gente vai trazer dimensões dessa liderança expressas, né, o que ela vai chamar de uma nova adjetivação, né? O próximo vídeo a gente vai falar mais sobre as teorias sobre liderança. Então a gente vai dividir dessa forma. Então a gente vai caminhar aqui até essa parte aqui. O próximo vídeo que eu considero como muito relevante, que é justamente as teorias sobre liderança, tá? Então vamos lá. Logo lá no iniciozinho, a gente tem aí uma abordagem na introdução, né, dela. Ela vai trazer, né, que os cadernos de gestão integram em vários volumes. Esse caderno de gestão é justamente essa forma como ela vai trabalhar. Digamos que é a forma, né, como ela vai organizar isso em livros. Né? O caderno de gestão é essa edição, digamos assim, como se fosse uma biblioteca, né? São vários volumes e tal. Ela vai dizer que isso está ligado à formação para o magistério, né, de interesse dos profissionais para a gestão escolar, no âmbito mais macro da gestão, e que os acadêmicos do curso de pedagogia, de pós-graduação em educação, vão se antenar, vão se conectar a esse conteúdo aí, né, para que a gente possa trazer da melhor forma possível os assuntos ligados aí, então, à liderança, tá bom? Então, é sobre isso que ela vai trazendo para nós, é sobre esse assunto que essa imagem aqui está escorrendo para vocês, né? Então, ela vai trazer fatores indispensáveis, que são a gestão educacional, a liderança e a co-liderança, preste atenção nisso aqui, tá? Que tem a ver com o processo de mobilização e de organização desse talento humano, porque a liderança tem a ver com isso, de mobilizar o talento humano. Uma ação objetiva e concreta orientada para resultados educacionais, aqui é o fim último, né? Um conceito mais dinâmico, que vai trazer um movimento para essa ideia de liderança. Olha que interessante, não é possível haver gestão sem liderança. Então, se aparecer alguma coisa na sua prova, é possível haver gestão sem liderança? Sabe que está errado, porque não é possível ter gestão sem liderança. Essa é uma frase que você tem que gravar. Existem frases máximas de um livro que fazem a gente evocar a ideia do livro. Né? Então, se você lembrar disso aqui, justamente que não é possível haver gestão sem liderança, você já
vai entender que a liderança não é uma característica inata das pessoas, embora algumas pareçam ter mais facilidades que outras, né, em exercê-las, em exercê-la, no caso, né? E eu digo no plural porque existem várias formas de liderar, né? Então, tem a ver com maximizar oportunidades de formação de aprendizagem dos alunos, a atitude mais proativa, com entusiasmo. Então, já viu aquele gestor, aquele líder que, na verdade, não lidera nada? Então, ela vai trazer essa ideia de significado de liderança, né? Então, ela vai trazer é, essa abordagem aí, desse significado da liderança. Então, ela vai trazer uma educação significadora, tá? Então, ela vai trazer dessa forma uma educação significadora para nós. Eu estou folheando o livro aqui para ver se tem algum detalhe que eu posso destacar. Ela vai dizer que o significado desse conceito não é devidamente explicitado, e muitas das vezes é considerado como subentendido, tem essa discussão aí também. Vai dizer que essa educação significadora tem a ver com moldar as ações, tá? E ideias. Há uma forma que decorre, por sua vez, né, do empobrecimento de concepções e das ações e de resultados, pela redução de possibilidades ao observável e definível. Ah, Johnny, será que eu posso ter uma questão sobre isso? Eu não costumo ver questões sobre isso aqui, não, na prova da Marinha, por exemplo. Eu vou tomar como referência que é uma prova que aborda muito esse livro. Define-se dessa forma a letra e perde-se o espírito inspirador de efeito multidimensional. A liderança tem a ver com isso, com esse aspecto multidimensional. Então, a gestão e a liderança, embora a gestão e a liderança se sobreponham e se correspondam então amplamente, essa correspondência ela não é completa, né? Pois se fosse, esses termos seriam sinônimos entre si. Então, a gente pode dizer que liderança e gestão não são sinônimos, segundo a autora, né? Conforme vai ser analisado mais adiante, a gestão ela pressupõe o exercício da liderança. Então, uma gestão ela pressupõe o exercício da liderança. Então, não é possível ser um gestor sem liderança. Aqui, ó, não é possível haver gestão sem liderança. Eu acho que talvez essa frase é a frase que vai martelar na sua cabeça aqui na hora da prova, tá? Não esqueça disso. Vou até apagar essa partezinha aqui, ó, para você ficar mais atento ao que eu estou destacando aqui, tá? Não é possível haver gestão sem liderança. De novo, ela vai detalhar um pouco sobre isso. Então, ela vai trazer o significado dessa liderança, né? Da tendência de significação de liderança, ela vai trazendo aí para nós, tá? Vai dizer que a liderança tem maior destaque no âmbito da administração das empresas. Isso é muito comum, né? Então, se destacar justamente recentemente é um construto que ganhou muita força, né, num contexto mais das instituições em geral, né? Mas tem um foco muito no desenvolvimento humano, social, de aprendizagem. Na educação, se a gente olhar assim de forma mais criteriosa, deixa eu botar aqui para cima para você ver. Na educação, ela vai dizer que no âmbito mais internacional está sendo destacada como condição fundamental para determinar a qualidade do ensino. Olha que interessante, né? Que a formação efetiva de seus alunos, daí porque a proliferação de estudos e respeito, né, a respeito do contexto educacional. Então, ela vai destacar que há uma relação direta entre qualidade, deixa eu marcar aqui para você, ó, entre qualidade e cultura escolar. Né? Então, entre qualidade e liderança dos gestores, entre qualidade e a qualidade do ensino, a qualidade do desempenho dos alunos. Então, toda essa relação que envolve respeito, profissionalismo, trabalho de equipe, proatividade, equidade, entusiasmo, as expectativas que são elevadas, então, componentes né, para a liderança no âmbito mais escolar, né, no ambiente escolar. Então, tudo isso aqui que a gente está destacando para você são componentes que trazem aí a correlação com a qualidade. E aí ela cita lá alguns autores. Gente, para vocês perceberem, eu já falei alguns tópicos aqui, eu já estou na página 29. Só no que eu estou falando para vocês aqui de destaque, né, e sinalizando para vocês, eu já estou no 29. É um livro extremamente curto, com elementos bem característicos para serem cobrados. E aí, gente, pode aparecer isso também na prova da aeronáutica, pode aparecer em concursos de prefeitura, porque é um aspecto, uma autora que é extremamente usada e cobrada em concursos educacionais, tá bom? Então, a gente tem aí essa observação a fazer. Então, elementos básicos comuns a práticas de liderança. Então, influência sobre as pessoas é uma característica. Liderar é isso, influenciar pessoas. Trazer propósitos claros, né, de orientação, assumidos né, por essas pessoas aí. Processos sociais dinâmicos. Processos sociais dinâmicos.
interativas e participativas. Isso também pressupõe uma capacidade de congregar, de fomentar, né? E segundo o novo paradigma, marcado mais pelo olhar e a atuação sensíveis, né, a complexidade da realidade, todos os significados passam a ter maior abrangência e características que ela chama de características holográficas, demandando do sujeito maior participação do seu entendimento, que vai envolver ali, portanto, um exercício de uma consciência associadora, né, com uma observação mais crítica de um processo social, um desenvolvimento de significação. Poxa, Johnny, estou achando muito chato esse assunto. Pois é, não é um assunto fácil de se tratar, né? Liderança é um tópico bem característico, da administração, da orientação e da gestão escolar. É um assunto talvez seja mais complexo para quem não tem muito costume, mas a Marinha, por exemplo, vai esperar de um pedagogo que ingresse, né, que se forme, portanto, no quadro técnico, uma atuação como coordenador pedagógico. Então, ela vai explorar bastante isso aí de vocês. Tá? Então, atenção, porque isso vai ser demandado em muitos momentos como característica de atuação, né, pós-formado aí. Então, elementos que estão relacionados à liderança efetiva é a modelagem de valores educacionais elevados também, né, estão aqui. E uma orientação para o desenvolvimento da aprendizagem contínuos, né? Desenvolvimento e aprendizagem contínuos, né? Então, enquanto significado, lá pela página 35, e aí, gente, já está no tópico 1, página 35. Olha que interessante, né? A gente já está aqui falando, explicando. Não é um livro difícil. Vai trazer, né, sobre a psicologia social das organizações, uma abordagem ali, né, ela vai citar isso. E aí, lá na página 35, ela já vai destacar. E aí, aqui eu chamo sua atenção. Porque toda vez que você encontrar, preste atenção, toda vez que você encontrar uma enumeração no livro da Luck, em livros mais complexos, no edital da Marinha, por exemplo, a Marinha costuma fazer questões das enumerações. Então, atenção a isso aí. Pegue seu livro. A página 35, ela já caiu em prova. Tá? Ela já caiu. Já caiu em prova e muita gente errou. Tá? Então tem lá alguns elementos que emergem das características comuns de atuações de liderança efetiva e que, portanto, compõem o seu significado de liderança. Então, ela vai apontar, né, a partir de Ser Giovanni, aponta que a liderança é como um processo pelo qual desencadeiam ações orientadas para um sentido claro e direção, né, ali, né, por valores elevados, apresentados no desempenho do líder, o que ela vai chamar de modelagem. Tá? Então, ela vai trazer aí a modelagem dos valores educacionais elevados. Práticas, atitudes de acordo, né, aos princípios do desenvolvimento, da proatividade, do compromisso, da realização de objetivos elevados e da competência em realizá-los. Parece tudo muito mais do mesmo, mas a Marinha gosta de pegar esses elementos aí. E ela já cobrou isso na página 35, já cobrou isso em prova, tá? Vai falar, né, que a partir desses componentes, conceituar liderança, preste atenção que ela vai falar o seguinte: conceituar liderança tem a ver com, preste atenção, eu quero destacar muito para vocês aí que você deve estar falando assim, poxa, Johnny, mas quando é que você viu isso em prova? Eu já vi isso várias vezes, né, quando eu estou preparando material para os nossos alunos. Às vezes o aluno não valoriza aquilo que a gente está destacando. Ah, já caiu em prova, pode não cair de novo. Pode ser que não caia de novo, mas pode ser que também caia. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui e vou destacar de novo para você, só que agora com uma outra cor. Gente, isso aqui facilmente pode cair de novo em prova, tá? Inclusive, pode cair assim, dentre as opções abaixo, qual não é o alimento básico comum à prática de liderança? É muito difícil a Marinha cobrar assim. A Marinha coloca assim, os elementos básicos e comuns à prática de liderança efetiva são, 2 pontos, ela coloca 1, 2, 3, 4, 5 na primeira alternativa. Aí na segunda ela alterna, troca um pelo outro, ela costuma cobrar na sua integralidade. Ela não apresenta um e diz que o outro não é, tipo verdadeiro ou falso, sabe? Quando você faz assim, não é dessa forma que ela cobra, não. Então, atenção a isso aqui, tá? Você que vai estudar para a prova da Marinha, tem que ficar ligado nisso aí, tá? Então, muita atenção a esse aspecto. Bom, aí ela vai citar, lá na página 36, o Vergara, né? Então, Vergara vai sendo apontado aqui, né, como evidência no processo de liderança, apresentando um aspecto central, né, por certo, a mobilização de talento, energia humanos em processo social. Então, ou em processos sociais. Então, tem a ver com ampliar a leitura. Então, é isso. Eu vou destacar aqui ampliar a leitura, porque não é só uma mensagem da autora, mas eu que estou dizendo para vocês aqui, ó, ampliar a leitura, ler
com mais calma a página 36. Então, tem a ver com isso aí, tá? Então, é mediante essa compreensão que vai se observar o fato de a liderança constituir-se um conceito relacional. Então, você precisa entender um pouco melhor sobre isso aqui e ampliar sua leitura. Aqui a gente está destacando aquilo que é mais importante, tá bom? Então, atenção, a gente vai relacionar isso aqui para você, vai destacar, e aí você tem que lembrar que a liderança tem um aspecto relacional. A Marinha adora cobrar isso, gente. É um tópico muito cobrado durante a formação da Marinha, né? Eu já fui da Marinha e sei muito bem que a Marinha gosta de cobrar esse tópico de liderança. Então, é um aspecto, um livro que nunca sai, né? Dificilmente ele sai do edital da Marinha. Então, você que está estudando para a Marinha, atenção a isso aí. É um conceito complexo que abrange um conjunto de comportamentos, né? Ele vai destacar aqui, ó. Nosso material vai destacar isso aqui. E ela vai citando outros autores, né? Vai dizer que a liderança constitui-se um conceito relacional, como eu já havia mencionado ali, tá? Que não existe sem o outro, né? Então você tem um agente que é influenciador e os sujeitos são influenciados. Então é isso, liderança é essa arte de influenciar o outro, de mobilizar para um objetivo a ser executado, a ser conseguido, né? E aí ela vai apontar aí outros autores, vai dizer que a liderança é esse conjunto de fatores associados, como, por exemplo, a dedicação, a visão, né, os valores, o entusiasmo, tudo, e você vai ter uma capacidade de influenciar positivamente um grupo. Já viu aquele líder que leva, carrega a galera? Né? Então, muitas vezes você carrega pelo exemplo, ele está junto, ele sua também, ele vai lá, faz com a equipe, mostra como tem que ser feito, não só cobra, não fica só coordenando. Então, aponta, ela aponta ali, né, esses dois autores, eles vão apontar 3 significados principais de liderança. E aqui eu posso chamar a atenção que pode ser um ponto de prova, lá na página 38. Toda vez que você encontrar uma enumeração, pode ser uma questão de prova da Marinha. Ela vai destacar aqui, ó, apontaram 3 significados. Apontou 3, relacionou 4 ou 5, já fica ligado nisso aí, porque a Marinha vai cobrar isso como prova, tá? Em questão de prova. Então ela vai dizer o seguinte: primeiro, um atributo da posição ocupada pela pessoa em uma organização, né? Um conjunto de características de personalidade da pessoa, então, número 2, e como categoria de comportamento, número 3. Isso aqui pode aparecer, né? Dentre as opções abaixo, segundo Katza e Kahn, os 3 significados principais da liderança são, e aí na alternativa aparecerem esses 3, você vai lá e marca, se aparecerem os 3, ok? Se não aparecer, você sabe que não é uma questão de prova, tá? E aí vai dizer que líder é aquilo que é seguido, mesmo não dispondo de qualquer autoridade estatutária. Então, às vezes, o líder não é aquele cara que está ali instituído, né, porque ele consegue ser aceito e respeitado. Já viu isso? O chefe lá, o manda-chuva, ele fala uma coisa, mas é um cara de baixo, é um cara que está junto, que congrega. Fala, vamos lá, galera. Sabe, você olha para aquela pessoa, você sente que aquela pessoa é um líder, né, nato, né, no sentido mais de se destacar, até porque a gente vai ver que a liderança ela é desenvolvida, né? Consegue ser aceito e respeitado unindo, representando um grupo na realização dos anseios comuns. Às vezes o líder não é aquele cara mais antigo dentro do militarismo, né? Não é aquela pessoa mais experiente, né? E sim a galera, pessoa que congrega naquela hora ali, que muitas vezes a experiência ajuda a congregar, né? A juntar a galera e levar para um objetivo, movimentar esse pessoal. Então, dimensões da liderança expressas em uma nova adjetivação. A liderança tem sido adjetivada segundo a tendência e a influência maior nela, reconhecida, ou a ela atribuída, tá? Então é isso. E aí, olha só, aqui eu quero fechar esse conteúdo aqui falando das dimensões, tá? Dessas dimensões. E aí eu quero chamar muita atenção sobre esse tópico aqui. Essas dimensões da liderança expressas em uma nova adjetivação, essas dimensões elas merecem uma atenção maior. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai dividir aqui, tá? Esse conteúdo. Depois que a gente trabalhar as dimensões, a gente vai falar uma por uma. Coliderança educativa, liderança integradora holística. Por quê? Isso aqui, gente, essas dimensões, elas merecem uma aula só para isso. Toda essa abordagem, todo esse aspecto que traz para nós aqui essas dimensões, as dimensões, né, que a gente está trazendo aqui, né, da liderança e uma nova adjetivação, todas essas dimensões, por si só, já são questões de prova, tá? Então, isso aparece lá na página 43, tá? E ela vai destacar isso ao longo da sua explicação, vai trazer Carl Rogers um pouquinho lá na página 47, vai falar da coliderança,
vai trazer lá pela página 51 alguns aspectos também. Na 52, ela vai trazer um aspecto que é muito cobrado em prova, tá? Que são as 3 expressões das determinações e seus efeitos, que é a modelagem, o monitoramento e o diálogo. Eu vou falar sobre isso lá na liderança educativa. Só estou fazendo um apanhado daquilo que vai ser trabalhado na próxima aula, tá? Próximo vídeo aí. Até que vai trazer também o princípio norteador da liderança integradora, né, quando ela vai trabalhar a liderança integradora ou holística, tá? A liderança integradora ou holística também vai sendo apresentada para você aí, tá? Então, muita atenção a tudo isso, tá? Muita atenção, porque existem elementos importantes aqui. Beleza? Tranquilinho? Tá difícil? Diga para mim, tá difícil? Tá conseguindo acompanhar? A gente está fazendo uma abordagem interessante para você. Então, vamos que vamos, porque a gente não pode parar e o conteúdo está aqui, ó, sendo entregue com muita atenção, com muito carinho. Fique comigo e a gente volta já já. Eu quero te pedir uma outra coisa antes de você ir embora. Não deixe de comentar aqui nessa aula o que você achou. Essa abordagem ela foi direta? Ela foi objetiva? Eu consegui exercer uma prática de liderança a ponto de te mobilizar para que você possa entender melhor esse conteúdo? Se você acompanhou esse conteúdo aqui, gostou dessa aula, ela fez sentido para você, ela já te facilitou em algum aspecto da sua preparação para o seu concurso, deixe sua mensagem aqui, comente. A gente vai gostar muito em ouvir um pouquinho do seu relato, né, do seu aspecto aí quanto à liderança. Vamos lá? Tchau, tchau. Bora, meu povo, galerinha concurseira, vamos falar de um assunto importante dentro desse livro aqui. Vamos falar sobre os aspectos ligados aí às dimensões da liderança, né, expressas em uma nova adjetivação, o que ela vai apresentar, né, com dimensões. A gente tem aí a liderança transformacional, a liderança transacional, a liderança compartilhada, a coliderança e a liderança educativa, assim como a liderança centrada na aprendizagem, dentre outros, né, que ela vai dizer também. Mas isso aqui é tópico de prova. Isso aqui sim é um tópico muito cobrado em prova. Eu quero te pedir uma coisa. Se você está acompanhando o nosso conteúdo aqui e consegue, com um clique, deixar o seu comentário, deixar a sua observação sobre o nosso assunto aqui, eu vou ficar muito contente. E se você já nos segue nas redes sociais, não deixe de comentar e compartilhar, tá bom? Assim você faz com que a gente chegue mais longe. Assim, é importante você também ficar ciente. Caso você não seja o nosso aluno, esteja assistindo a essa aula aqui por alguma plataforma, por exemplo, o YouTube, está conhecendo agora o nosso trabalho, eu vou ficar muito contente de saber que você chegou até nós por meio desse conteúdo, que ele fez sentido para você, obviamente, e assim você vai se tornar o nosso aluno. Beleza? Vamos para a nossa aula e assim a gente vai continuar trabalhando esse livro tão importante, trazendo justamente as dimensões da liderança. Isso aqui, gente, cai muito em prova. Então vamos lá, galerinha. Vamos avançar aqui e explicar justamente aquilo que eu considero como um ponto mais importante para a sua prova. É isso aqui. Na minha opinião, isso é o que mais tem possibilidade de cair na sua prova. Se tivesse que fazer uma premonição, tivesse que apontar algo que com certeza estaria na sua prova, eu diria que é esse conteúdo aqui, tá bom? As dimensões dentre as muitas possíveis que a gente tem aí de liderança, né, que a gente está falando. Então, esse material vai te apontar aí essas dimensões. Fique muito ligado nisso aí, tá? Porque são dimensões que em algum momento se parecem ali e tal, mas tem elementos que as diferenciam, né? Então vamos lá. São vários tipos de liderança, né, digamos assim. Então ela vai trazer isso aí para nós lá pela página. Depois que ela passa de tendências e tal, para ser bem fidedigno no nosso material, ela vai trazer isso na página 43, tá? Então acompanha aí no seu livrinho. Na página 43 ela vai apresentar essas dimensões, né? Vai citar Fernandes
e tal, e vai consolidar essa apresentação lá na página 44, quando ela apresenta e enuncia, né? E aí ela vai dizer que antes de iniciar o comentário sobre elas, é importante destacar que todos os aspectos e dimensões de uma realidade não têm existência e subsistência própria, e sim que se interrelacionam e se sobrepõem em sua expressão. Até que ela vai apresentar, né, que o importante é, para conhecer a realidade, não é estudar a separação dos elementos, e sim procurar compreender sua expressão e interação na realidade, ou seja, contextualizar. E aí, de fato, ela começa a apresentar ali as dimensões. Lembrando que são transformacional, transacional, compartilhada, coliderança, educativa, integradora e holística. Você vai fazer a prova da Marinha do Brasil, quadro técnico. A banca pode perguntar isso aqui. Dentre as possíveis, a gente tem letra A, transformacional, transacional, compartilhada, coliderança, educativa, integradora e holística. Ela pode colocar tudo isso aqui na mesma pergunta, na mesma assertiva ali, e te perguntar se você. E aí, na outra alternativa, ela alterar isso e te confundir. Então, atenção a isso aqui. É quase que uma necessidade de decorar essas dimensões aqui. Mas vamos ver as características de cada uma. A dimensão transformacional está centrada mais nos valores, por integridade, confiança, no sentido mais de verdade, por todos, né, de uma organização. Oferece visão transformadora de processos sociais, ela é baseada nas forças internas da organização, novas práticas, interação das pessoas, seu papel, enfim. Então, tem a ver com essa transformação. Quais são os desafios, né, dessa liderança transformacional? Motivar as pessoas, é, e, e comprar, né, comparar, entregar, né, a visão, né, na verdade, comprar mesmo e entregar a visão, né? Então, nesse sentido aí, é um desafio. Então, ela vai dizer para nós que dentro da característica da liderança transformacional, você tem aí, ela vai se realizar pela criação de um novo e mais abrangente estágio da consciência dos envolvidos. Tem a ver com as forças internas, tá? Tem a ver com o modo de ser e de fazer das organizações, incluindo nela práticas, processos, enfim. Então tem a ver com essa criação aí, tá? Dada a sua abrangência, ela é muito complexa, dinâmica, então as transformações são dificilmente observáveis a curto prazo. Então você tem aí a perspectiva de ser a médio e longo prazo para se fazer a avaliação dessa efetividade da liderança transformacional. Então, essa complexidade e a dinâmica vão tornar as transformações mais difíceis de ser observadas, né? Então, tem que saber criar uma visão inspiradora, saber gerenciar a entrega da visão, construir relacionamentos fortes e confiáveis, até porque a gente está falando de uma visão transformacional, de uma liderança transformacional. E aí, a gente tem aqui um esquema que vai ajudar a registrar a ideia. Esse esquema aqui ele não está no livro, mas eu acho que ajuda a simplificar a vida de vocês. Uma consideração individualizada, uma motivação inspiradora, uma influência realizada, um estímulo intelectual. Então, são os 4 elementos da liderança transformacional, tá bom? Essa complexidade aí. Então, ela vai fechar a ideia de uma liderança transformacional, dizendo que muitas vezes, no entanto, né, a gente tem aí, muitas vezes, no entanto, tais transformações elas não se sustentam. Por muito tempo, né, ela acaba sendo mais difícil se manter isso por muito tempo. Então, há uma recaída a estágios anteriores, né, de resposta a problema. Então, tem desafios que ocorrem, sobretudo pela prática da liderança mais carismática de um indivíduo, né? Embora fortemente mobilizadora, deixa de ser transformadora. Então, tem essa nuance aí que ela pode deixar de ser transformacional. Vamos ver o que é liderança transacional. A liderança transacional, tem aqui um elemento, deixa eu tentar achar a posição corretinha para vocês aqui. Passou direto. Olha aí, liderança transacional. É o segundo, a segunda dimensão. Focaliza mais nas interações das pessoas, nos estilos de relacionamento mantidos por ela, como forma de promover a unidade da organização e melhores condições de realização de seus objetivos. Procura influir no conjunto das relações entre os membros da comunidade. Então tem a ver com essa coisa da relação. Pensou na dimensão transacional? Pense em transacional interação, ok? Estilos de relacionamento. Então, transacional tem a ver com essa coisa de transação, de relação, de interação. Então, é muito observado pela qualidade das interações.
número de pessoas que são mobilizadas, vai focar mais nos processos, né, sendo o resultado uma consequência disso. Então é importante esse empreendimento mais interpessoal, essa relação do interpessoal, ela vai destacar como um ponto importante para garantir essas interações positivas e adequadas aos objetivos do desenvolvimento, tá? Olha só que interessante esse esquema aqui. Enquanto transformacional tem a ver com a equipe ser motivada, alcançar suas metas, o foco está nas metas, as recompensas e punições mais para a motivação, ela é mais reativa por natureza. Na liderança transacional, a equipe é conscientizada, tem a ver com as interações, então ela é mais conscientizada para alcançar suas metas. Então tem um foco mais na visão, uma motivação que acontece mais pelo carisma, pelo entusiasmo. Eles são proativos por natureza. Essa dimensão aqui, essa diferenciação, pode ser feita lá na hora da sua prova, tá? Ela pode brincar com isso. Lembrar que transacional tem a ver com interação. Acho que isso aqui já ajuda bastante a lembrar na hora da prova, tá? Tranquilo, gente? Vamos ver a compartilhada e distribuída. Eu sei que às vezes pode parecer muito rápido que eu estou trabalhando aqui, mas você precisa fazer também a leitura do livro. Não é um livro denso. Ela trabalha, por exemplo, a liderança transformacional ela trabalha em uma página, quase 2 páginas. A transacional também é muito rápida. E ela cita, inclusive, que no sentido da educação, né, quando pensa aqui na interpessoal, acho que também um nome importante que a gente não pode deixar passar, ela cita Carl Rogers. Você já estudou comigo Carl Rogers, aquela coisa da educação enquanto terapia, lá nas tendências, né? Então, olha só que interessante. O Carl Rogers é citado no sentido de que a educação é um processo de relacionamento interpessoal, ou seja, da interação. Então, ela traz esse aspecto, né, da interação. Aí, quando ela vai apresentar compartilhada e distribuída, eu acho interessante essa visão mais compartilhada e distribuída, que lembra mais a ideia de uma liderança mais democrática, né? Vamos pensar nisso aqui. Deixa eu apagar esse Carl Rogers aqui, que é da transacional, tem a ver com interação, né? Vamos ver essa aqui agora. A compartilhada e distribuída. Situa-se no contexto das organizações democráticas, como eu mencionei, viu? Tomada de decisões é disseminada e compartilhada pelos participantes. Então, pensou, né, numa liderança em que há uma distribuição, né, uma consulta, né, uma organização mais democrática para se liderar, a gente está falando de uma compartilhada ou distribuída, né, compartilhada ou distribuída. Então, é isso. Compartilhada ou distribuída. Tá? Então, pessoas sentem-se à vontade para agir criativamente em prol dos objetivos da organização, envolver os alunos. Nesse exercício de liderança, você envolve os alunos, envolve os elementos, né? Os indivíduos envolvidos, no caso ali, fazem parte dessa relação. Perceba que contexto, né, que ela vai trazer para compartilhada e distribuída. Porque é meio que intrínseco, né? A gente entender que é compartilhada e distribuída ali, segundo a autora. Ela vai dizer que na escola onde a gestão democrática não é apenas uma necessidade, dada a complexidade dos objetivos educacionais, mas também é um mandato constitucional. Então, é só lembrar da ideia de gestão democrática, tá? Então é isso. Assumiu a liderança diante de problemas sociais, enfim. Então ela vai dizer que a liderança de gestores escolares deve ser orientada no sentido de influenciar o desempenho de todos que atuam na escola. Então tem a ideia de influenciar todos, todos que atuam na escola, tá? No sentido mais da elevação da aprendizagem, da melhoria do ensino, enfim. E aí ela vai falar que, muito embora apareça na literatura a concepção de liderança compartilhada, representada, também pela expressão coliderança, né? Então, ela também vai dizer isso. Consideramos que esta tem sua especificidade, demandando uma explicitação diferenciada. Ela vai citar que muitas das vezes alguns autores vão falar da coliderança, né, como uma semelhança ali. Mas ela vai explicitar de modo diferente. E aí ela vai explicar o que ela está entendendo como coliderança. Para ela, segundo o seu livro, a coliderança ela é, sobretudo, exercida por todos os profissionais da equipe de gestão da escola, tá? Nos diferentes sistemas de ensino. Atuação integrada, tá? Deve-se agir para o quê? Para uma
desenvolvimento mediante a oportunidade do seu exercício, uma coordenação, e todos são responsáveis pelo processo. Então, nesse caso, a liderança é um processo e não uma posição ou um cargo, embora isso possa estar até associado. Então, ela vai destacar isso, que a liderança ela se legitima a partir dessa compreensão comum. Tá? Ela vai destacar que a liderança é um processo, não uma posição, um cargo. Ela vai dizer que pela coliderança ou liderança compartilhada, os espaços vazios deixados por uma pessoa poderão legitimamente ser ocupados por outros, né, por outras pessoas, a partir dos princípios da gestão compartilhada. É nesse momento que um estilo se conecta ao outro, então você precisa fazer essa diferenciação. Né, pelo conjunto de resultados de formação de aprendizagem. Eu acho que tem bons elementos ali que talvez confunda você. Né? Então, cabe destacar que essa liderança compartilhada e coliderança, para serem feitas, necessitam ser exercidas a partir de um entendimento de orientação baseado na visão e missão da escola, né, dos seus objetivos formadores e valores orientadores de ação. Então, essa coliderança ela se realiza a partir de um princípio. Qual é o princípio? De que, como as responsabilidades e funções de diferentes cargos de gestão escolar se sobrepõem, o mesmo, né, nesse caso, por decorrência, ocorrendo em relação à liderança, vai demandar uma articulação especial desses profissionais, um desenvolvimento de habilidade especial. Então, essa relação de coliderança, ela é muito mencionada. Você pode ter uma certa dificuldade, digamos assim, né, de entender o que é uma coliderança, uma liderança compartilhada. Em algum momento, você pode achar, pô, parece muito, tal. Atenção a isso, tá? Porque ela vai dizer que a coliderança, ela, ela é sobretudo exercida entre os profissionais da equipe da gestão daquela escola. Por exemplo, ela dá exemplo: vice-diretores ou diretores auxiliares, coordenadores pedagógicos ou outros, conforme as definições adotadas para estes profissionais, nos diferentes sistemas de ensino. Então, necessariamente, estes profissionais vão exercer formalmente responsabilidades pela liderança daquela escola, liderança geral daquela escola, a fim de que atinjam alguns objetivos. Então, ela vai fazer essa distinção. Você precisa fazer uma leitura atenta, porque a Marinha, por exemplo, gosta de pegar no detalhe. Em outros concursos, como da aeronáutica, como de prefeitura, normalmente vai se trabalhar muito a gestão compartilhada, questão da gestão democrática, né, que vai trazer um pouco da LDB também, mas você pode ter uma observação nesse sentido aí também, né, de entender essas dimensões, as diferenças, né, que ela está apresentando aqui. E aí, na liderança educativa, vamos ver agora a liderança educativa, tá? Ela é centrada na formação de organização de aprendizagem, fundamental nas escolas, marcada pelo conhecimento e pela tecnologia da informação. Desenvolve a capacidade de orientar a aprendizagem no trabalho, ou seja, eu estou educando, eu estou orientando. A palavra-chave é essa daí, orientar, tá? No que diz respeito à educativa. E aí você tem um detalhe importante, que é justamente que na liderança educativa, né, que ela está trazendo para nós lá pela página 52, ela vai trazer, eu já tinha citado isso anteriormente, para mim, isso aqui é um grande elemento de prova, que são expressões importantes. Essa liderança, isso pode cair. Na liderança educativa, segundo a Luck, né, algumas expressões são importantes, e aí você vai decorar o seguinte, MMD, MMD. É um mnemônico para você lembrar essas expressões. Então, se eu educo, é MMD, tá? Se eu educo, eu expresso em MMD. Poxa, Johnny, isso não vai funcionar para mim, mas tenta decorar. Se eu educo, liderança educativa, eu faço MMD. Ou seja, modelagem. A expressão importante da modelagem tem a ver com essa utilização pelo exemplo. Então, essa modelagem, eu vou modelando o meu indivíduo a partir das palavras. As palavras movem, mas o gesto arrasta. Como eu faço? O meu exemplo, ele ensina muito, muito antes daquilo que eu falo. Né? O monitoramento, ou seja, eu faço acompanhamento, eu faço observação, tenho uma presença orientadora, eu dou feedback aos meus educadores, a toda a minha equipe, então eu estou fazendo monitoramento. Se eu tenho diálogo, ou seja, uma construção conjunta de significados, né? Então eu tenho ali essa troca de experiência, né? Então eu tenho aí um feedback, né, dado pelo monitoramento, eu tenho uma construção conjunta, né, de significados, troca de experiências e ideias, né? Então a
esse diálogo da construção de significado, ele é muito importante, ok? Então vamos aqui adiante. Vamos falar da liderança integradora holística. Ó, eu fiz o seguinte, eu marquei aqui para você, ó, para ficar melhor, tá? No seu material aí, ó. Expressões importantes, MMD. Porque às vezes o aluno não grava o mnemônico que eu falo aqui na aula. Então eu preciso registrar isso aqui no nosso material, que aí o aluno já vai ficando atento o que eu estou querendo dizer, né, com essa coisa do MMD, tá? Das expressões importantes da liderança educativa. Vamos seguir aqui adiante e vamos falar da liderança integradora ou holística. O nome mesmo diz, já vai falar desse aspecto aí integrador, né? Então, o integrador leva em consideração o conjunto de todos os aspectos da realidade, de forma interativa e ao mesmo tempo global e equilibrado. Então, o princípio norteador dessa liderança integradora é o trabalho educacional num processo sociocultural, numa dinâmica de eventos interrelacionados, funcionamento do todo. Então, os gestores são capazes de ver o todo. Então, quando ele está ali assumindo uma gestão, uma liderança integradora, daquele grupo, eu tenho ali um princípio norteador, que é o meu trabalho educacional, num processo mais sociocultural, dessa dinâmica vai ter um todo, vai funcionar como um todo. Então, os gestores, eles conseguem ver a partir de uma visão não só hierarquicamente superior, né, ali, mas também de ver o todo, saber, de entender o processo, né, como um todo. Então, esse trabalho vai determinando é, essa ideia, né, de uma liderança que é integradora, que é holística, que essa visão mais amplificada, digamos assim, né? Então, quando ele apresenta essa liderança integradora, vai dizer que trata-se de outras adjetivações, né, que nos ocorrem para o esforço de liderar pessoas. Então, levando em consideração, né, tudo que a gente está conversando aqui, é, que não apenas este ou aquele aspecto da realidade, mas o conjunto de todos eles. Né? Essa visão de que o conjunto de todos, né, dos eventos que estão interrelacionados, uma teia dinâmica de eventos interrelacionados, que ela vai citar inclusive Fernandes. Ela vai citar Fernandes, né, para fechar esse assunto, ela vai citar Fernandes enquanto princípio norteador. Essa consistência influencia o funcionamento do todo. Então, uma gestão que tem uma visão do todo, né, com essa liderança mais integradora, vai ter como ideia principal de que não são as pessoas, né, as ações e os elementos isolados que fazem a diferença, e sim o conjunto deles, todos integrados holisticamente, né, que vão fazer esse processo de serem interatuantes, né, que vão determinar o curso das realizações, né, dos eventos e também dos seus resultados. Então, essa liderança integradora ela é mais difícil de ser feita, né? Então, os gestores eles vão agir, né, segundo essa liderança e vão ser capazes de ver um conjunto, situando os indivíduos, nos casos específicos, as situações ali aparentemente isoladas, mas trazendo para o todo, né, de modo a garantir uma maior efetividade do conjunto. Então ela vai citar lá no finalzinho dessa dinâmica da interatividade, que o mais importante é procurar e ver, estabelecer relações de todos dentro de um conjunto. Então é bem interessante pensar como pode ser cobrado isso aqui também, tá? Essa visão integradora. Para a gente fechar a aula de agora, essa aula de hoje, aí você está vendo hoje, a outra descansar um pouquinho para ver só em outro momento, não tem problema. Os aspectos relacionados à liderança, lá na página 55. E aqui eu chamo sua atenção. Caiu no QT de 2006. Olha só há quanto tempo esse livro faz parte do edital. Há quanto tempo ele está presente no edital do quadro técnico, para você perceber que a gente está aqui de olho há muito tempo, né, nesse concurso. Né? Então, faz o seguinte, dá uma olhadinha depois na prova e me responde. Será que isso vai cair de novo? Tem grande possibilidade. A Marinha tem recorrência de questões. Né? A questão 35 de 2006, tá? A questão 35 de 2006. Vai dizer o seguinte, que a relação entre liderança e poder, gente, não tem o que tirar. Se você espremer bem esse livro, tem poucas coisas que você pode aproveitar aí para fazer uma questão. Então, a Marinha vai ficar de olho nisso. Liderança e poder implica na mobilização de forças motivacionais. Vai desenvolver potenciais daquele indivíduo de modo a desenvolver o seu trabalho. Então tem a ver com a possibilidade de criar, de gerar iniciativa. A responsabilidade é dos diretores. Então as responsabilidades são todas dos diretores.
Então, eles que vão desenvolver ali novas perspectivas de atuação, vai ter o empoderamento geral das pessoas que vão distribuir ali, né, responsabilidades. Então, um bom gestor é aquele que consegue coordenar, disseminando, né, as atividades, atribuindo, ó, você vai fazer isso, aquilo, você vai fazer aquilo, e não tentando trazer para si tudo. Ele tem que estar a par de tudo, ok? Tem que estar ciente das atividades, mas ele tem que disseminar. O poder ele tem que estar disseminado nesse sentido, né? A responsabilidade é dele. Se deu errado, a culpa é minha. Né? A culpa de ter dado errado é toda minha. Mas é, o princípio, o poder disseminado, ele é um poder multiplicado. Olha que frase, né? O princípio do poder disseminado é um poder multiplicado. Quando você faz uma divisão de tarefas, você tem grandes chances de fazer com mais eficiência. Obviamente que todos precisam estar concatenados nesse aspecto aqui, né? Senão um faz errado, ferrou. Mas esse poder disseminado é um poder multiplicado. Então você vai desenvolver nas perspectivas de atuação ali todo o empoderamento. As pessoas vão vestir a camisa dessa forma, né? Então, a Marinha já colocou isso em prova, tá? Essa ideia da liderança e desenvolvimento também, ela também já colocou isso. Pressupõe a existência de parâmetros. Deixa eu voltar aqui, ó. Pressupõe a liderança e desenvolvimento, né? Pressupõe ir além das rotinas e de padronizações do trabalho dos padrões mínimos comuns, ou seja, a pessoa tem que sair da sua zona de conforto, né? Então pressupõe ir além. Então é atender às necessidades de desenvolvimento da escola e da qualidade do ensino, para que os alunos alcancem níveis elevados de aprendizagem e de formação. É nesse aspecto que não se deve confundir liderança com poder. E aí ele vai trazer isso, né, o nosso livro aqui vai trazer isso mais à frente. Quando vai dizer ó, que liderança e controle, né, quando ela vai trazer esse aspecto aqui de liderança e controle, vai dizer que não se deve confundir liderança, né, confundir liderança com poder, pois este pode ser exercido mediante manipulação. Você pode acabar fazendo isso, coerção, medo, e não mediante o exercício de liderança. Colocar medo não é ser um líder, tá? Você acaba sendo um chefe, a gente vai ver isso depois. Então você precisa dar o exemplo, né? O exercício da liderança ele pressupõe uma influência orientadora. Você precisa dar exemplo, você precisa estimular os seus subordinados, os seus companheiros ali, né? Motivando, inspirando, conscientizando. Então esse poder da liderança implica na mobilização de forças motivacionais. Assim, as pessoas vão realizar um trabalho que vão se identificar com ele, né? Então, assim, as pessoas vão fazer um trabalho, vão vestir a camisa. É isso que eu estou querendo dizer, né? Então, essa motivação, ela está associada à possibilidade da criatividade, de uma iniciativa, que somente ocorre em tipos de trabalho que extrapolam os parâmetros que são rígidos de execução. Só alguém que veste a camisa de fato vai além daquilo de só fazer o que estão mandando, só pregar. Eu dou sempre esse exemplo, né? Você está ali só grampeando, né? Só não está nem aí para o que está fazendo. Né? Então vamos pensar numa outra perspectiva, vamos realizar de uma outra forma, vamos pensar num todo, o que eu posso melhorar. Então, é possível identificar que alguns diretores escolares utilizam plenamente o espaço e posição que ocupam para promover a transformação, né, de práticas educacionais das suas escolas, enquanto outros, inadequadamente, vão sucumbir às influências orientadoras por interesses pessoais. Muitas das vezes você vê alguém que está no cargo de gestão ou de coordenação, liderança ali, colocando seus interesses pessoais na frente. E esquece, às vezes, os interesses corporativos da instituição, né? E acaba se acomodando no sentido de ser reativo, né? Vai se tornando reativo a outras mudanças, a sugestões, é, sugestões colocadas como introdução para esse trabalho. Eu aqui no Mentorizar, eu sempre falo isso com a minha equipe. Gente, se tem uma coisa errada, vocês podem sugerir. Porque muitas das vezes a gente está ali achando que está dando certo, e eu ouço muitos alunos, professor, isso aqui, eu lembro sempre quando vou dar um exemplo aqui de coordenação de orientação, né? Uma aluna falou isso para mim uma vez. Professor, você está criando ali uma rotina de entrega das aulas, dos módulos, conforme aquilo que vai sendo, né, ficando pronto. Mas o plano de estudo, na trilha de aprendizagem, ele é estruturado a partir do módulo 1, o livro tal, até o último colocado aqui na sua trilha de aprendizagem. Por que você não organiza os módulos conforme a trilha? Parece óbvio, né? Mas não era assim. Para mim não era óbvio. O que era óbvio para mim? Entregar conforme eu estava concluindo. Então, às vezes, eu fechava o livro
Oitavo, colocava lá ele na posição número 2, porque eu fechei ele pela segunda, né? Oitavo na trilha de aprendizagem, porque faz sentido ali, mas eu estava entregando como segundo na ordem. E aí eu segui aquilo, mas aí a aluna sugeriu outra coisa. Então, só com essa possibilidade do diálogo, como está escrito aqui, do feedback, dessa orientação, aí eu orientei a equipe para que a gente pudesse fazer dessa forma. Então é fundamental associar diálogo, feedback, é preciso estar aberto para isso, né. Então, para que você possa estabelecer o controle dos parâmetros básicos, mas também tá propondo ali, né, o desafio do trabalho colaborativo é responsabilidade dos diretores, né. Então trabalhar colaborativamente, ela vai colocar isso aí lá na página 57 para nós, trazendo que o poder da influência, né, e até mesmo do entendimento que o papel do diretor vai exercendo, de controlar a existência de problemas. Então, deixar de exercer o poder de influência, quando ele se faz necessário, corresponde a enfraquecer o poder de todos. Então, muitas vezes, o diretor, eu vou pedir por exemplo, vamos supor que seja uma escola privada. Eu vou pedir uma reunião com os donos para que eles falem com a equipe da limpeza, por exemplo, né? Para que eles falem. Uma coisa importante é a gente destacar, né? Eu estou vendo aqui, ó, é que nesse livro existem pontos muito relevantes, né, a serem destacados. Então, assim, se você não se atenta, como é um livro curto, se você não se atenta àquilo que é relevante mesmo de estudar, você deixa passar uma questão de prova no detalhe, no parágrafo, ok? Então, assim, meu povo, a gente vai encerrando esse conteúdo, ok? Vamos destacando aqui o que que é mais relevante. Fechamos esse livro. Pelo menos essa segunda aula aqui, trazendo mais. Na verdade, a terceira aula, né? Que a gente está destacando aqui aquilo que a gente tem como mais relevante. E a gente vai avançar aqui para trazer para você mais questões de prova, tá bom? Não deixe de seguir as nossas redes sociais, eu sempre peço isso aqui, é importante que você faça isso, tá? Acompanhe a gente também no nosso canal do YouTube. E se você ainda não fez a sua matrícula em uma das nossas turmas, é uma grande oportunidade que você tem agora, tá bom? Ainda assim, eu quero fazer mais um convite. Quero deixar um grande abraço para todo mundo que tem acompanhado aí o nosso conteúdo nas aulas também ao vivo. É importante você também aparecer lá nas nossas aulas ao vivo para a gente poder trocar uma ideia, tirar dúvidas. Então, até a próxima. Continue firme nos seus estudos e até mais, gente. Tchau, tchau.